Salve Maria, dia 1º de setembro de 2021, da 22ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 4, no versículo do 38 ao 44. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinou-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nosso Senhor vai cumprir a sua missão de enviado do Pai. E qual era a missão de Jesus? Anunciar a boa nova, anunciar a chegada do reino de Deus. E Jesus começa a perícope de hoje na casa de Simão Pedro e lá cura a sogra dele que estava com febre alta e, como diz a palavra, ela imediatamente começou a servi-los. Interessante, não é? O serviço, dedicação. Após receber a graça, põe-se ao serviço do Cristo. Isso é interessante porque muitas pessoas recebem inúmeras graças, inúmeros milagres, fazem promessas, muitas vezes não as paga, e ainda continua sendo ingrato. Depois não vai à missa, não se confessa, não faz sua devolução do dízimo, não ajuda o próximo e tantas outras realidades que estão longe desta perspectiva da chegada do reino de Deus. Atenção! Deus está nos dando uma nova oportunidade para segui-lo. Lembre-se, muitas pessoas morreram na pandemia, mas você está aí. Então, seja grato a nosso Senhor por todas estas realidades. Jesus continua curando através da imposição das mãos. Nós percebemos que é um gesto que percorre toda a vida da igreja, impor as mãos sobre alguém para conferir uma oração, uma graça, uma bênção. Isso, no caso de Jesus, não só uma graça, mas um milagre, uma cura. E quantas pessoas vivem do charlatanismo, achando que tocando o outro vai curá-lo ao seu bel prazer. Não, quem cura é Cristo. Por mais que alguns grupos fanáticos queiram manipular a Cristo, não manipulam. Manipulam aquelas pessoas que não têm uma fé sólida em Cristo Jesus e que se deixam levar pela euforia, pela gritaria, pela loucura, porque em certos momentos a gente vê, parece loucos. Não loucos no bom sentido, como uma vez o Henrique pregava, no sentido belo, de sermos loucos por Jesus, mas loucos com os pés no chão, no pé no qual eu creio na minha igreja, na fé da igreja, eu creio nos apóstolos que são sucessores, nos bispos que são sucessores dos apóstolos e em toda essa realidade que toca o mais profundo do nosso ser católico. E Jesus, ele diz ainda que alguns demônios continuam a dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não quer o testemunho dos demônios. Ele quer o nosso testemunho, meu e seu testemunho. Isso sim que Jesus quer.
quer que nós o testemunhemos e não os espíritos maus, os espíritos decaídos. Jesus continua, né, a levar a palavra adiante, né, e curando inúmeras pessoas, tanto que as multidões vão atrás de Jesus. Não porque Jesus é o Filho de Deus, mas pelo que Jesus está realizando. Muitos nem perceberam a chegada do reino, nem se converteram pela pregação de Jesus ou o seu exemplo. O que lhes importava era a cura. Quantas e quantas pessoas, né, pensam que a fé em Cristo é uma fé curandeira. É uma fé que reza aqui e recebe a graça ali. Não é tomar lá da cá. Nós, quando rezamos, colocamos nas mãos de Jesus. E é interessante, quando nós pensamos neste modo, podemos tomar o exemplo do Padre Léo, um homem santo, que fumou, não é? Que, claro, tinha uma vida diferenciada, não é? Mas quando ele fez o seu encontro com Jesus, não é? Ele mudou de vida completamente. E foi cada vez mais, e a gente viu, não é? O quanto ele foi definhando pelo câncer, não é? Por aquela enfermidade. Creio que estava no coração de tantas pessoas que tiveram contato com ele de dizer, por que Jesus não o curou? Por que Jesus não transformou a vida dele? Não é? Por que não realizou um milagre? E até ele dizia, não rezem, né, para que eu seja curado, pois eu estou pagando e padecendo pelo que eu vivi na minha vida. E muitas vezes nós padecemos por aquilo que nós vivenciamos. Né? Mas eu creio, aí percebo que com Deus não é um fantoche, que a gente diz isso, aquilo e aquilo outro e ele obedece. Não. Nós colocamos sempre a nossa vida nas mãos do Senhor. E como a gente reza no Pai Nosso, dizemos sempre, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é? Então esta perspectiva, terra e céu e terra, né? É a vontade de Deus que tem que ser realizada em nossas vidas, por mais que a gente não queira aceitar. Por mais que muitas vezes a doença, né, pode afligir a nossa vida, uma morte súbita. Tantas realidades que são tão duras na nossa vida. A gente percebe quantas realidades, né, que a gente foge da nossa vontade, da nossa concepção e do nosso desejo. E a gente sabe que só Deus poderia realizar tal feito. Mas é colocando-nos dentro da vontade de Deus que nós percebemos o quanto Deus nos ama. Então eu não vou brigar com Deus, eu não vou discutir com o nosso Senhor, eu não vou fazer promessas descabidas, mas eu levo a minha vida meditando o Evangelho todos os dias, fazendo a minha Léxio Divina, né? Fazendo desta palavra uma oração diária, e eu me coloco sempre na vontade e na disposição do Senhor, para que Ele me cure, me liberte, transforme a minha vida e faça de mim uma criatura nova. Então é este o chamado de Jesus para mim e para você. Que todos nós busquemos sempre uma experiência de santidade. Como o próprio Cristo, né, foi para o deserto de madrugada e todo mundo atrás, cadê Jesus? Né? E ele diz, devo ir para outras comunidades, outros lugares. E assim, né, Jesus o fez, anunciou a chegada do reino, a conversão, realizando milagres e curas. Supliquemos, caríssimos, a nosso Senhor, que a cada dia Ele nos dê a graça, primeiro da conversão, do crer verdadeiramente no Cristo e esperar, sabendo que Ele sempre está conosco e que nós tenhamos sempre no nosso coração que é a vontade de Deus que deve ser realizada na nossa vida e não a nossa nem os nossos caprichos. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.